E aí, meus amigos, tudo bem? Professor João Moreira, Biologia, falando um pouquinho com vocês sobre genética, tá ok? Primeiro vamos puxar aqui um pouquinho da memória, tá? Genética, ela vai trabalhar diretamente as informações do indivíduo a partir do seu material genético, tá ok? Esse material genético seria definido por ácido nucleico. O ácido nucleico, ele vai apresentar dois tipos, tá? Primeiro, DNA, apresentando essa estrutura, tá? Essa estrutura é uma nucleína, beleza. Além dela, eu vou ter a presença do RNA, ok? Esse DNA, junto com o RNA, estará presente nos seres humanos, ok? Na sua linha de raciocínio, você deve associar que o DNA é um banco de informações que está presente em todo e qualquer célula, tá? Salvo exceção, tá? Depois a gente detalha. Toda e qualquer célula vai apresentar um material genético. Essas células humanas irão apresentar DNA e RNA. Então, as suas informações estão contidas nos ácidos nucleicos. Dessas informações, eu passo uma linha de comando. A linha de comando, por sua vez, é a partir do RNA. Tá? Ácido ribonucleico, RNA, DNA, ácido desoxirribonucleico. Okay? Nessa circunstância, informação DNA, comando RNA, ação. Quem vai realizar a ação? São as proteínas. As proteínas, elas têm uma grande variedade, uma grande diversidade. Elas surgem em resposta da produção ribossômica, tá? Então, nossos ribossomos presentes em nossas células vão atuar produzindo, sintetizando proteínas a partir da informação que foi trazida, certo? Pelo RNA, que estava inserida no DNA, ok? Então, DNA, RNA e proteína. Se a gente fizer essa linha, essa escala, a gente percebe a importância desses componentes de forma geral para toda e qualquer atividade metabólica, ok? Então, quando eu falo de genética, então, eu preciso saber, conhecer o nome desse camarada aqui, ó. Esse camarada aqui, conhecido por Gregory Mendel, tá? Mendel. Ele foi importantíssimo para o desenvolvimento, tá? Ou melhor, sem ele não haveria o desenvolvimento da genética. Calma, não brigue com ele, não critiquem ele. Ele só cria o bem. Ele só cria o bem da ciência, tá? Genética não é tão difícil assim. Ou melhor, não é difícil, desde que você compreenda as bases, ok? E seria isso que eu vou abordar hoje. Seria não, será. Vou abordar com vocês, tá? Então, o que é que acontece? Gregory Mendel, ele começou a fazer alguns experimentos para identificar o padrão que existia ou que existe, por assim dizer, tá? Na transmissão das características. Ou seja, um padrão que iria ser determinado a partir de uma herança, hereditariedade, herança genética. A própria palavra genética, ela parte da ideia do gene, onde, na concepção do Mendel, a princípio, né, lógico, o termo foi modificando, foi aprimorando com vários e vários pesquisadores. Mas, a princípio, a ideia do gene seria um fragmento, um pequeno pedaço da informação. Tá? Essa informação que estaria contida no seu DNA. Então, esse gene traria uma informação que iria determinar uma característica. Essas características, quando eu falo, pessoal, entendo que seriam barba, formato do meu nariz, dos olhos, a cor da minha pele, o fato de ser calvo, né, a calvície, são características que estão sendo determinadas pelo meu material genético, onde eu vou encontrar diretamente no meu gene. Observando que existem características que são manifestadas a partir da interação, ou seja, o trabalho em harmonia de vários genes simultaneamente, tá ok? Ao mesmo tempo. Então eles acabam determinando uma característica. Por exemplo, a cor dos olhos. Eu vou ter 3 pares de genes para fazer essa determinação, tá? E dependendo daquela característica, pode vir a ter mais pares nesses genes, tá? E aí eu já estou te chamando a atenção. Genes, eles vão vir representados em pares. Esses pares até posso fazer uma associação da correspondência entre o homem e a mulher. Ou seja, você vai ter parte das características que herdou do seu pai e da sua mãe. A proporção vai variar em resposta de uma condição.
Essa condição seria basicamente esse gene, ele vai ter uma expressão maior ou menor, tá? Já a gente vê isso aí. Antes de adentrar, vamos recapitular aqui. DNA, RNA, proteínas, não é isso? DNA é um banco de informação de forma geral. O RNA é a linha de comando que vai determinar o que vai ser produzido e o resultado dessa produção são as proteínas, ok? Nessa linha de raciocínio, quando eu tenho uma atividade genética, eu tenho uma condição genética, ela foi expressada, ela foi representada pelo meu material genético, DNA. E aí passa por esses processos que eu acabei de citar, tá? Esse DNA, por sua vez, ele tem fragmentos de informações. Esses fragmentos de informações são definidos por genes, tá? E a ideia de genética. Esses genes podem, por si só, representar uma característica ou mais de uma característica, dependendo do tipo de gene em questão. Até mesmo existem características que precisam mais de um gene, mais de um par de genes, par de alelos. Alelos seria como eu vou representar esses genes, tá? Para que ela venha a surgir, ok? Para que ela venha a surgir, essa característica. Nessa condição, para ele chegar a essa compreensão, para eu entender a resposta de um gene, foi necessário algumas observações. No caso específico, Mendel, ele passou a observar, tá, o ciclo reprodutivo da planta da ervilha. Ele passou a observar que a planta da ervilha, ela tinha um ciclo curto, muito curto. Para as suas observações era uma vantagem gigantesca, porque ele tinha a possibilidade de observar em um período curto de tempo as mudanças, alterações que iriam ocorrer a cada nova reprodução. Isso só foi possível também porque essa plantinha em questão, ela tinha essa florzinha aqui, ó, tá? Onde, para ele realizar o procedimento de cruzamento, ele cortava, exatamente, ele cortava a parte masculina, representada na imagem, para que não tivesse a autofecundação. Ou seja, seria possível ele ter um controle da reprodução. Se ele tinha esse controle no processo reprodutivo, então ele poderia observar os resultados. Que na prática, esses resultados eram o que ele tinha observado nas variações. Tá? As variações que ele observou foi justamente como, por exemplo, vou até colocar essa tabelinha aqui, ó, essa tabelinha aqui, tá? Foi as características que ele ponderou para escolher a planta da ervilha, tá? Essas características. Dentre essas características, a gente pode citar a condição da ervilha, ela ter a pele dela, vamos dizer assim, a sua camada, a camada que ela vai apresentar era uma camada lisa ou rugosa, tá? Rugosa você pode associar a ameixa, tá ok? Ou uma uva passa. Essa camada, por sua vez, ela tinha essa expressão. E essa expressão, ele levava em consideração quantas vezes iriam surgir em um cruzamento. Parecia até mesmo uma coisa não vai pirado mesmo. Porque ele pegava, observava o padrão, realizava o cruzamento e punha um pote. Ele pegava um pote, colocava, tá? Colocava no pote e ia contando quantas ervilhas iriam apresentar essa característica. Claro que ele usava muito da ideia da proporção. Tá? Então ele fazia cálculos matemáticos para ter a noção de proporção em números que iriam ser expressos. Quantas vezes iriam surgir as ervilhas nesse padrão? Quantas vezes iriam surgir a ervilha no padrão rugoso? Tá? Então, ele foi observando isso e percebeu que uma das características tinha a tendência de surgir em maior quantidade. Essa característica, como ela surgiu em maior quantidade, ele teve a ideia de chamar de dominante. A ideia da palavra dominante não é aquela que vai impor, mas que vai expressar o maior número de vezes, vamos dizer assim, tá? Não é uma questão de ser melhor, é isso que eu quero dizer. Ela não é melhor. Por exemplo, se eu apresento a característica dominante, não quer dizer que eu sou melhor do que a outra pessoa que vai ter uma característica excessiva, tá? Essa característica excessiva, ela indica que é uma característica que não é frequente, que não é tão comum quando eu tenho um padrão heterozigótico, tá? O que é esse heterozigótico que eu acabei de citar? Heterozigótico é o termo que nós utilizamos para até definir seres híbridos. Híbridos para uma característica, ou seja, eu posso ter uma característica que essa característica ela veio a partir da minha herança genética, onde eu tive do meu pai e da minha mãe.
Nessa hora, para não dar um nó, a gente precisa entender que quando ele começou a observar essas características do Mendel, ele definiu que essas características estariam representadas por alelos, tá? Aí vem aquele termo, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, tesão, tezinho, enfim. Essas letras, a gente tem a ideia como se fosse lá nas equações, uma incógnitazinha que vai representar uma ideia. Nesse caso, a ideia em questão é a característica que eu quero analisar. E aí, ele utilizou letras maiúsculas e minúsculas. Nas letras maiúsculas, ele definiu a ideia de que, quando ela for maiúscula, é uma característica dominante. Quando for uma letra minúscula, já é uma característica recessiva. E aí ele foi percebendo que, conforme ele realizava o cruzamento, às vezes ele fazia o cruzamento de uma característica dominante com outra dominante e, no resultado, um indivíduo recessivo. E aí, para ele ficava intrigado com isso. Aí ele ficava intrigado porque como é que é possível se eu tenho um dominante e o dominante sai com uma condição diferente? Com as observações dele, ele percebeu que na real não era bem assim. Na real, a característica que ele estava vendo, que estava expressa, era dominante, inicialmente. Mas quando ele realizava o cruzamento, surgiu uma característica em proporções menores, diferente, era quando ele percebia que, ao realizar o cruzamento, ele estaria utilizando possivelmente dois seres híbridos, que por mais que eu visse uma característica expressada, essas características traziam no seu material genético uma segunda característica. Quando ele percebeu isso, ele entendeu a condição dos híbridos, a condição dos homozigóticos, tá? Ou, perdão, dos heterozigóticos, tá? Hétero, diferente, tá? Hétero, diferente. Zigótico, zigoto. Aí você puxa lá na embriologia. Quando eu tenho dois gametas espermatozoide e o óvulo, aqui ó, eles vão juntar. Quando eles juntam, né, que seria uma forma bem rudimentar de dizer isso, quando eles geram essa fecundação, onde ele tem a mistura dos seus materiais genéticos, ele acaba tendo um processo de formação de zigoto. Quando eu digo que é heterozigoto, é que a informação que veio do lado A para o lado B foram diferentes. Ou melhor, a informação do pai e da mãe vão ser cruzadas. O cruzamento dessas características podem ser heterozigóticas ou homozigóticas. Quando eu vejo isso, aí eu vou perceber o que? Fulano é mais aparentado que o seu irmão. Ih, deu esse exemplo foi pai. Repetindo. Vamos dizer que na sua família tem você e um irmão, tá? Dois homens, você e seu irmão. E aí você percebe que seu irmão mais novo, ele tem aparência muito maior com o seu pai do que você. Você lembra o seu pai, mas não é tanto como o seu irmão. O que quer dizer? Quer dizer que ele recebeu mais informação do seu pai do que da sua mãe? Não. Ele recebeu a mesma proporção, a mesma quantidade de material genético em você estará presente nele. Porém, a diferença vai ser expressada aonde? Nos alelos dominantes e recessivos. Esses alelos dominantes e recessivos vão influenciar nas características que serão manifestadas. Quando eu falo isso, essas características que são manifestadas, nós definimos por fenotipo. Fenotipo, tá? Esse fenotipo que foi definido, tá? Ele acaba dando a ideia de que? Características, o visual, o que eu vejo, a maneira de agir. Já quando eu vou observar de onde veio essas características, eu vou observar o que? O genotipo. 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 A outra que eu vejo, fenotipo. Ok? Nessa situação, eu vou ter duas condições. O genótipo e o fenótipo, tá? Essas duas condições vão interagir para formar uma condição. Essa condição seria a característica que eu visualizo, tá? Que a gente vê já já. Vamos só para não estender muito. Voltando um pouquinho, volta. O que é que acontece? Quando eu falei alelos, os alelos poderão ser representados com dominante ou recessivo. Se é uma característica dominante, eu preciso entender que é aquela característica que a tendência dela é se expressar mais do que a recessiva, ok? Expressar mais do que a
recessiva, ok? Já quando eu observo uma característica recessiva, ela vem sendo representada por alelos minúsculos, em letras minúsculas, e aí só poderá estar expressa, aparecer em dose dupla. Por que dose dupla? Material genético do pai, material genético da mãe. E aí eu vou ter duas situações. Primeira situação que eu já falei, heterozigoto, que aí vai estar o exemplo. Vejam aí, ó, heterozigoto, percebam, tem um alelo dominante e um recessivo. Um alelo dominante e um recessivo. Quando eu tenho essa condição, eu chamo de heterozigoto. Se eu levasse em consideração essa explicação, quando eu falo heterozigoto, eu vou perceber que o azão aqui em presente, junto com esse azinho, ele traz uma informação. Só que o azão, por ser dominante, ele acaba expressando mais do que o azinho. Ele fica em evidência o azão. Tá? Então, se eu levo em consideração um exemplo muito comum, que foi o que o Mendel percebeu, a cor da ervilha, se eu digo que a ervilha verde, ela é uma característica dominante, então o azão aqui presente está dizendo que esse exemplo aqui, desse genótipo aqui expresso, é da ervilha verde, tá ok? Verde. Mas John, ela tem um azinho. Tem. Só que eu disse o quê? Dominante. Quem é que manda? Dominante. Qual a letra? Maiúscula. Então o azinho não se manifesta. Ele não aparece. Ele não tem força. Ok? Mas se eu quero ver uma ervilha. Tchau. Se eu quero ver uma ervilha que venha ter a cor amarela, ela só poderá vir dessa cor se ela estiver expressa assim. Essa expressão aqui que eu estou percebendo, azinho, azinho, ele vai caracterizar justamente o que? Um homozigoto. Homozigoto. É um zigoto no qual apresenta características iguais. Ou melhor, alelos iguais. Azinho, azinho. Ok? Então esses dois termos, esses dois termos no quase, homozigoto e heterozigoto, eu preciso cravar, eu preciso compreender bem, porque esses termos serão utilizados bastante mais à frente, tá ok? Então, levando em consideração isso, quando eu vejo as características que estão sendo manifestadas, recapitulando, fenótipo, tá? Esse fenótipo, ele determina as características visuais. As características, por sua vez, as características genéticas, o que está no seu material genético, nós definimos por genótipo, ok? Genótipo, ok? Então, a interação dessas duas informações vai manifestar uma situação. Vou dar um exemplo. O ambiente ele pode afetar diretamente o fenotipo. Mas ele não vai afetar o genotipo. Por quê? Uma alteração no genotipo é uma alteração direta no gene. Essa alteração direta no gene acaba proporcionando uma mutação. Se a alteração fica somente na condição, tá, do fenotipo, então o problema não vai existir. Por quê? Porque no fenotipo a mudança é parcial. Com o passar do tempo, você vai voltar ao estado natural. Não entendeu? Não entendeu? Vamos pensar um pouquinho. Se você passa um longo período na praia, tá? Vamos dizer que você passou o final de semana foi à praia, tá? Naturalmente, o contato direto com o sol promoveu o que? Um bronzeado. Sua pele acabou adquirindo um tom mais escuro em vista da produção melanina em resposta à ação solar. Essas respostas surgiram a partir do código genético presente nas suas células, definido no caso melanócitos, que estimulou a produção da melanina. Nesse processo, o estímulo da melanina acaba desenvolvendo um aspecto, um tom mais escuro. Ou seja, o bronzeado que você vai desenvolver é em resposta ao teu genotipo, que vai gerar a possibilidade de produzir um novo fenotipo, ok? Então esse novo fenotipo vai ser produzido, com o passar do tempo, ele desaparece. Porque ao sair do sol, normalizar, vamos dizer assim, sua vida cotidiana,
você vai naturalmente diminuir a produção de melanina e normalizar o tom da sua pele. É isso que acontece quando eu falo genotipo em interação com o fenotipo promove uma mudança, ok? Essa mudança ela vai ser ocasionada pela ação ambiente, uma ação externa. Às vezes nós até podemos realizar essa alteração, tá? Por exemplo, imagine se eu chegasse aqui com a barba pintada, loiro, assustador por sinal, loiro, eu estaria mudando a minha cor natural da barba, mas 1, 2, 3 meses depois, sem mexer nela, sem botar nenhum produto químico, a minha barba iria crescer novamente e esse crescimento iria apresentar 2 tons, preto e loiro. Esses 2 tons que iriam apresentar, eu estaria deixando claro, eu pintei uma parte, alterei o fenotipo, mas a parte que eu não pintei cresceu normalmente com a cor original, porque o genotipo não foi alterado. Tá ok? Então, o que é que nós comentamos hoje? Né? Hoje, nesse momento, comentei um pouquinho ácido nucleico, composição DNA e RNA. Comentei, por exemplo, também sobre o que é o gene, alelo, homozigoto, heterozigoto, genotipo, fenotipo. E não posso esquecer, Gregory Mendel, tá? Um pouquinho sobre o seu experimento, a necessidade de realizar esse experimento, ok? Que ele realizou na flor da ervilha, tá? Essa parte do experimento eu vou deixar um vídeo para que vocês assistam e possam agregar mais informação, tá ok? Beleza? Próximo videozinho eu vou falar sobre a primeira lei de Mendel, como é feito o próprio cruzamento, tá? Exatamente, vamos aprender a fazer o cruzamento desenvolvido por Gregory Mendel, ok? Até mais!